Bom dia, meu nome é Ayrton Marcos, eu sou aluno do IFE no campus Monte Castelo, turma Eletrônica 605, e hoje eu vou apresentar um pouco sobre os polímeros. Bem, o que são polímeros? Os polímeros são macromoléculas constituídas por unidades menores. Bem, a palavra polímeros, ela vem do grego poli, que significa muitas, e mero significa partes, ou seja, muitas partes. As meros, elas são unidades que formam um polímero. O monômero é a molécula constituída por um mero e o polímero é o constituído por vários meros. A polimerização é o nome dado à reação de formação dos polímeros. O grau de polimerização refere-se ao número de meros em uma cadeia polimérica. Bem, vou falar um pouco a respeito da classificação quanto ao número de monômeros. Bem, o homopolímero é o polímero derivado de apenas um tipo de monômero. Já o copolímero é o polímero derivado de dois ou mais tipos de monômeros. Bem, um pouco agora a respeito da classificação quanto à natureza. Os polímeros naturais são os que são formados e extraídos na natureza. Por exemplo, a borracha, os polissacarídeos e as proteínas. Já os polímeros sintéticos, como o nome já diz, eles são produzidos em laboratórios. Geralmente, eles são derivados do petróleo. Um exemplo que temos é o acrílico e o PVC. Bem, a partir desses polímeros sintéticos é possível a fabricação de produtos como sacolas plásticas, canos hidráulicos, materiais de construção, colas, isopor, etc. Bem, agora eu vou falar a respeito um pouco sobre a classificação quanto ao método de obtenção. Os polímeros de adição são os polímeros obtidos pela adição sucessiva de monômeros. Como exemplo, a gente tem os polissacarídeos formados por monômeros de monossacarídeos e as proteínas. Bem, os polímeros de condensação, eles são polímeros obtidos pela adição de dois monômeros diferentes com eliminação de uma molécula água, álcool ou ácido durante a polimerização. Bem, já os de rearranjo são polímeros resultantes de reações entre monômeros que sofrem rearranjo nas estruturas químicas. Isso ocorre durante a reação de polimerização. Bem, agora um pouco a respeito da classificação quanto ao comportamento mecânico. Bem, as borrachas, elas podem ser naturais ou sintéticas. Naturais quando são extraídas da natureza e sintéticas quando são produzidas. Bem, a principal característica delas é a elasticidade bem elevada. A borracha natural, que é um dos produtos que é mais conhecidos, ela pode ser obtida da seringueira, através de cortes no tronco dela, onde é obtido o látex. Bem, agora a respeito das fibras. Só um minuto, desculpa. Bem, a respeito das fibras, elas podem ser naturais ou sintéticas também. A produção artificial consiste na transformação química de matérias naturais em matérias-primas naturais. Na natureza, as fibras podem ser obtidas de pelos de animais, como as sedas de bicho de seda, ou de caules, sementes, folhas ou frutos. Bem, agora a respeito dos plásticos. Os plásticos. Desculpa. Pois é, os plásticos. Os plásticos são formados através de combinação de vários monômeros. Geralmente usa-se petróleo como matéria-prima. Os plásticos também podem ser naturais ou sintéticos, e eles são divididos em termorrígidos e termoplásticos. O que são os termorrígidos? Os termorrígidos são aqueles que, por aquecimento, eles assumem uma estrutura tridimensional, tornando-se insolúveis e infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à forma original. Eles dão origem a estruturas rígidas e duráveis, que podem servir como peças de automóveis e outros produtos da mesma finalidade. Já os termoplásticos são aqueles que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. Isso possibilita o tratamento e moldagem repetidas vezes, desde que eles sejam reaquecidos. Eles são mais maleáveis e também são recicláveis. Bem, agora falando um pouco dos polímeros biodegradáveis,
que são? Bem, eles são materiais que degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, como resultado da ação de organismos vivos ou enzimas. Em condições favoráveis, eles podem ser completamente degradados em questão de semanas. Na questão dos tipos, eles também podem ser naturais ou sintéticos. A questão de métodos de obtenção. Bem, eles podem ser obtidos por fontes renováveis de origem vegetal, por exemplo, milho, batata, cana-de-açúcar, entre outros. Outra forma é eles podem ser sintetizados por bactérias. Eles também podem ser derivados de fonte animal, por exemplo, de proteínas. Eles também podem ser obtidos de combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo. Bem, na questão de finalidade, eles podem ser utilizados na produção de embalagens de alimentos, sacolas, produtos de finalidade agrícola, produtos para consumo mesmo. E a questão do benefício, através do processo de biodegradação, eles evitam o acúmulo de lixo e consequentemente, da poluição do meio ambiente. E eles enquadram muito bem no conceito de sustentabilidade. Bem, agora entrando mais nos assuntos sugeridos pelo professor, vou falar um pouco da borracha natural. Bem, o que são as borrachas naturais? A borracha natural é um polímero de adição natural, também conhecido como poliisopreno. Bem, onde ela é obtida? Bem, eu vou falar um pouco sobre onde ela é obtida e o processo industrial para ela ficar pronta. Bem, ela é obtida, como todo mundo já deve saber, principalmente das seringueiras. Cada seringueira produz cerca de 30 gramas de látex todos os dias. O látex ele é um líquido branco de aspecto assim leitoso e ele pode ser extraído do caule por meio de uma pequena incisão, rachaduras, entre outras formas. Bem, o látex ele é colhido em pequenas tigelas. Depois de colhido, ele recebe a adição de amônia, com a finalidade de conservá-lo por mais tempo. O próximo passo é realizar a coagulação da borracha, ou seja, a preparação do líquido adicionando vários ácidos ou sais ao látex. A borracha obtida desse processo é uma massa branca pastosa. Ela é moída e processada com a finalidade de remover contaminantes e impurezas. Depois ela é posta para secar e dessa forma ela ficará pronta para uso industrial. Bem, a fórmula da borracha natural é essa aí que está passando no slide. Como eu já disse, ela é um polímero de adição formada pelos monômeros de metilbut 1,3-dieno, mais conhecido como isopreno, com a alta polimerização por adição 1,4 de alcadienos conjugados, forma-se um poliisopreno, que é a borracha. O valor de N nessa fórmula é da ordem de 5.000. Outro tópico será os silicones. Bem, o que são os silicones? Os silicones são polímeros que incluem qualquer composto inerte sintético constituído por unidade de repetição de siloxano. Bem, na questão da produção, o método de obtenção do silicone se dá a partir da mistura de dióxido de silício e carbono. Quando ele é produzido, ele pode ser feito de diversas formas, né? Por exemplo, oleoso, onde ele é formado por moléculas menores. Ele pode ser usado como graxa, lubrificante, cera de polimento. Também ele é usado naqueles produtos de polir para-choques e painéis plásticos de automóveis. Ele também pode ser feito de forma pastosa, onde ele será composto por moléculas intermediárias. E ele pode ser utilizado em forma pastosa na fabricação de adesivos, selantes e colas de silicone. Já a borracha de silicone, também conhecida como elastômero, ela corresponde às cadeias maiores de polímero. Pode ser aplicada na fabricação de equipamentos industriais e peças de automóveis pela resistência dela. Bem, a fórmula do silicone é essa que está na tela. Os silicones podem ser considerados compostos semi-orgânicos por ter no meio da cadeia principal um átomo de silício, que geralmente se encontra combinado com um átomo de oxigênio. Bem, o nylon. O nylon é uma fibra têxtil sintetizada em laboratório, que faz parte da
classe dos polímeros e é muito usada na fabricação, principalmente de roupas femininas. Na questão da produção do nylon, é, ele é feito de uma mistura de um ácido com uma diamina. Tais compostos são constituídos por 6 carbonos cada. Para conseguir bastante resistência ao longo de sua história, foi preciso fazer vários experimentos até chegar-se no material final. A fibra, para se tornar elástica e resistente, precisava ser fundida em altíssimas temperaturas, ou seja, ele tem um ponto de fusão bem elevado. Bem, a fórmula do nylon, ela também está aí na tela. Ela é a mistura desses dois compostos orgânicos que dão origem, compostos químicos, desculpa, que dão origem ao nylon, né? Esses dois compostos combinados dão origem ao nylon. O primeiro é um ácido e o segundo é uma diamina. Diamina, ela possui 2 radicais de amina. As aminas, elas são compostos orgânicos nitrogenados que derivam da substância amônia, que ela combinada com um ácido, ela dá origem aí ao nylon. Bem, essa foi a apresentação. Desculpe pela falta de recursos e obrigado pela atenção.